Theodor Kaczynski nasceu em Chicago no dia 22 de maio de 1942 em uma família operária de ascendência polonesa. Ele era o filho mais velho de Wanda Teresa e Theodor Richard Kaczynski. Do primeiro ao quarto ano da escola, Kaczynski frequentou a Sherman Elementary School, em Chicago, onde os administradores o descreveram como uma criança saudável e normal. Em 1952, 3 anos após o nascimento de seu irmão David, sua família muda-se para o subúrbio de Evergreen Park, em Illinois, e Ted foi estudar na Evergreen Park Central School. Nessa escola, ele fez um teste de QI, obtendo 167 pontos. Foi tão bom o resultado que ele pulou a 6ª série. Kaczynski mais tarde descreveu que anteriormente ele se socializava com seus colegas e era um líder, mas depois de adiantar os estudos, ele sentiu que não se encaixava com as crianças mais velhas e sofria bullying. Vizinhos de Evergreen Park mais tarde descreveram os Kaczynskis como pessoas de mentalidade cívica, que seus pais sacrificavam tudo o que tinham para seus filhos. Tanto Ted quanto David eram inteligentes, mas Ted se destacava. Uma vizinha disse que ela nunca conheceu ninguém que tivesse um cérebro como ele. Outra dizia que ele era extremamente solitário. E sua mãe lembrou que Ted era uma criança tímida, que se tornaria indiferente se pressionada por uma situação social. Em 1990, seu pai Theodor, que sofria de câncer terminal, se suicidou com um fuzil. Na escola, Kaczynski tocava trombone na banda e era membro do grupo de matemática, biologia, moeda e dos clubes alemães, mas era considerado um estranho por seus colegas, por sua personalidade individual. Ele sempre foi considerado um cérebro ambulante por seus colegas e professores, e como gostava muito de ciência e matemática, passava horas resolvendo problemas avançados. Ele se tornou membro de um grupo de garotos com mentalidade semelhante, e ficou conhecido como Garoto da Maleta, por ser encarregado de levar as pastas. Um membro desse grupo lembrou que Kaczynski era o garoto mais inteligente da turma, só que quieto e muito tímido. Kaczynski estava à frente de seus colegas de classe academicamente, e foi colocado em uma aula de matemática avançada, dominando logo todo o material. Ele ficou entre os 5 finalistas do National Merit da escola, e foi incentivado a se candidatar ao Harvard College. Em 1958, aos 16 anos, Kaczynski entra em Harvard com uma bolsa de estudos. Um colega disse que ele não estava emocionalmente preparado para Harvard. Eles o empacotaram e o enviaram para Harvard antes que ele estivesse pronto. Ele sequer tinha carteira de motorista, disse um colega. Durante seu tempo em Harvard, Kaczynski participou de um estudo controverso liderado pelo psicólogo Andy Murray. No experimento, as pessoas foram convidadas a escrever um ensaio sobre suas filosofias pessoais. Mais tarde, enquanto conectados a eletrodos para medir sua resposta fisiológica, as pessoas do estudo foram submetidas a horas de insultos e ataques pessoais. Acredita-se que Kaczynski participou dessa experiência por mais de 200 horas, durante 3 anos, a partir de 1959, e que seu bem-estar emocional e mental foi prejudicado. Ainda assim, ele se formou em Harvard com um bacharelado em matemática em 1962, mais tarde ele fez um mestrado em 1964 e um doutorado em 1967 na mesma matéria, pela Universidade de Michigan. Após completar sua educação aos 25 anos, ele se tornou o mais jovem professor da história da Universidade da Califórnia, em Berkeley, quando foi contratado para ensinar geometria e cálculo em graduação, em 1967. No entanto, 2 anos depois, ele renunciou ao cargo sem fornecer uma razão. Depois de deixar Berkeley, Kaczynski voltou para Illinois para morar com seus pais, onde ficou por 2 anos, até se mudar para uma cabana que ele mesmo construiu na floresta perto de Lincoln, em Montana, em 1971. Com muito pouco dinheiro, Kaczynski esperava viver de maneira autossuficiente, aprendendo habilidades de sobrevivência, como caça e agricultura orgânica, e recebeu um pequeno apoio financeiro de sua família. Em 1975, porém, ele ficou perturbado com a invasão do desenvolvimento imobiliário e industrial ao redor de sua casa. Influenciado pelos escritos do filósofo anarquista cristão francês Jacques Ellul, Kaczynski começou a vandalizar os canteiros de obras na área de Lincoln, para sabotar o desenvolvimento. E esse foi só o começo.
Entre 1978 e 1995, Kaczynski remeteu ou entregou pelos Correios americanos uma série de bombas em ataques coordenados durante 17 anos. Ele deixava siglas enganosas nos dispositivos e teve extremo cuidado ao prepará-los, evitando deixar impressões digitais. Seu primeiro alvo foi o professor de engenharia da Northwestern University, Buckley Christie. Ele escapou do ferimento quando viu o pacote do lado de fora de seu prédio e devolveu, alertando o segurança que o pacote não era dele. Um guarda da segurança abriu o pacote e sofreu ferimentos na mão quando a bomba explodiu. Não está claro por que Kaczynski escolheu Christie. Nos 7 anos seguintes, Kaczynski enviou 9 bombas caseiras para vários alvos, incluindo executivos das companhias aéreas American e United Airlines e administradores acadêmicos, ferindo várias pessoas com gravidade. Em dezembro de 1985, uma bomba enviada ao dono de uma loja de informática em Sacramento, Hugh Scruton, explodiu, causando sua morte. Foi a primeira fatalidade atribuída a Kaczynski. Ao todo, ele cometeu 14 ataques envolvendo 16 bombas, matando 3 e ferindo outras 26 pessoas. Seu último ataque foi em 24 de abril de 1995, também em Sacramento, matando um lobista na indústria madeireira, Gilbert Murray. Em 1995, ele enviou várias cartas aos meios de comunicação, delineando seus objetivos e exigindo que seu texto de 35 mil palavras, com o título de Sociedade Industrial e seu Futuro, em forma de um manifesto, fosse publicado literalmente por um grande jornal. Ele afirmou que se essa exigência fosse atendida, ele desistiria do terrorismo. O FBI apelidou o texto do manifesto como o Manifesto Unabomber, por seus ataques a universidades e as empresas de aviação. A procuradora-geral Janet Reno, junto com o diretor do FBI, Louis Freeh, recomendou sua publicação por preocupação com a segurança pública e na esperança de que um leitor pudesse identificar o autor. E o texto foi publicado em 19 de setembro de 1995 pelo The New York Times e pelo The Washington Post. No texto, Kaczynski chama atenção para os impactos da sociedade industrial, que promove a contínua destruição da natureza e é fonte de problemas mentais e sociais. Também restringe a liberdade humana no sentido de que deixamos de ter controle sobre as circunstâncias da nossa própria vida, destruindo nossa autonomia. E mais que isso, quando o novo item tecnológico é introduzido como uma opção que o indivíduo pode ou não aceitar, isso não significa que ele permaneça opcional. Em muitos casos, a nova tecnologia altera a sociedade de tal maneira que as pessoas se veem, com o passar do tempo, forçadas a usá-la. Assim aconteceu com o automóvel, com os computadores, com o telefone móvel, com o e-mail, entre outros. É este o ilusionismo da tecnologia. Apresenta-se como liberdade e acaba sempre por se transformar em condicionamento, fala o manifesto. Curiosamente, críticos e acadêmicos escreveriam mais tarde que, embora Kaczynski merecesse desprezo por seus atos terroristas, muitas das ideias de seu manifesto eram bastante razoáveis. As ideias do manifesto eram bastante familiares a seu irmão mais novo, David, que já nutria suspeitas contra seu irmão, e David foi ao FBI levando cartas que receberam de Ted ao longo dos anos. Os investigadores compararam as cartas datilografadas com as páginas do manifesto, e a análise linguística confirmou que os documentos provavelmente foram escritos pelo mesmo autor. David pediu ao FBI que mantivesse segredo sobre sua denúncia na investigação, mas a informação vazou para o CBS News. E em 3 de abril de 1996, um juiz de Montana determinou um mandado de busca na cabana de Ted, e o encontraram cercado por peças e ferramentas de fabricação de bombas. Mais tarde, naquele mesmo mês, ele foi indiciado por 10 acusações de transporte ilegal, envio pelo correio e uso de bombas, e 3 acusações de assassinato. Seus advogados quiseram entrar com o argumento de insanidade, mas Kaczynski recusou e se declarou culpado por todas essas acusações. Hoje em dia, ele permanece encarcerado cumprindo 8 sentenças de prisão perpétua sem chance de liberdade condicional, em uma prisão de segurança máxima, em Florence, no Colorado. Dentro da prisão, ele escreveu e publicou 2 livros,
Escravidão Tecnológica, Os Escritos Coletados de Theodor Kaczynski, também conhecido como Unabomber, e Revolução Antitecnologia. Ambos expandem as ideias incluídas em seu manifesto. Se você gostou do vídeo, dê o seu like e se inscreva no canal, assim você vai receber mais vídeos em primeira mão. Até o próximo vídeo!